E o que eu vejo ali é praticamente que, com esse poderio das emendas que esses deputados estão fazendo, a maioria se reelege gente nova e vão dizimar a esquerda no Senado. Entendeu? Você vê, se vocês vissem o que está se avizinhando aí, é um negócio mais bárbaro que eu já vi até hoje. Entendeu? É gente de direita, centro, extrema-direita, né? Com votações que estão lá para cima, e tudo por causa de quê? Grana. Se cada deputado recebe aí 200 milhões aí, por ano, né, para distribuir para as bases deles aí, imagine o que é isso daí, gente, de dinheiro. Como que vai competir uma pessoa que está fora para entrar no meio que eu fico o tempo inteiro dando dinheiro para prefeito, para vereador, na minha base ali, eu despejo dinheiro, levanto estátua, praça, isso daqui, faço inauguração todos os meses. Como que eu vou competir com um negócio desse? Entendeu? Esse dinheiro vai fazer um congresso tão horroroso, entendeu? Tão horroroso que se a gente reclama desse, entendeu? Nós vamos ter saudade desse quando for a eleição do ano que vem. Tony, para a gente ir aqui para a reta final da nossa conversa, eu queria te ouvir sobre a conjuntura política em si a partir disso tudo. Tu acha que a Globo vai endossar a candidatura de Flávio Bolsonaro ou vai ainda buscar uma terceira via? Seria Tarcísio de Freitas, junto com a destruição, a tentativa de destruição da imagem de Alexandre de Moraes para atingir o Lula também, eles se sujeitariam a outro sobrenome, Bolsonaro, ou o Flávio estaria fora de questão? Eu posso te falar o seguinte, você me falar hoje. Hoje que dia que é? Hoje é dia 22, 23? 23. Hoje é dia 23 de dezembro de 2025. Então, no dia de hoje, eu posso te afirmar o seguinte. A Faria Lima, o sistema, o Globo, todos, o sistema. O candidato dele chama-se Tarcísio de Freitas. E vou explicar para vocês qual é a cabeça dele. Eu também acho. Então, eu vou explicar o porquê que é o Tarcísio de Freitas. Eu vou explicar. Tem tudo a ver com coisa de pesquisa. Então, eu vou te explicar como que é que funciona a coisa. No ano de 2022, o Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos, foi 1 ponto, tanto que ele ganhou a eleição, e todo mundo acha que ele ganhou a eleição por causa do Nordeste. Não foi o Nordeste. O Nordeste ele já tinha aqueles votos. Entendeu? Ele ganhou na diminuição de 2 dias da vantagem que o Bolsonaro tinha em São Paulo, de 15 pontos sobre ele, que caiu para 10,7 no dia da eleição, por causa daquela, que eles culpam isso, por causa daquela imagem da Zambelli perseguindo uma pessoa com uma arma na mão em São Paulo. Vocês lembram disso? Uhum. Aquilo se deu 2 dias antes da eleição. Aquilo, o tracking das pesquisas mostraram que aquilo teve um efeito devastador. Então, de 15, pouco por cento que tinha de diferença do Bolsonaro para o Lula em São Paulo, a diferença caiu para 10,7 e o Lula ganhou por 2 milhões de votos. Na cabeça do centrão, do sistema, isso tudo é o seguinte. O Tarcísio tem uma aprovação em São Paulo de 66% no estado de São Paulo. Ele tem 66% de aprovação. O Nunes tem 60 e poucos por cento de aprovação na prefeitura. Tá? Então, o que acontece? Hoje, as pesquisas de São Paulo colocam o Tarcísio com 16, 17 pontos à frente do Lula no estado de São Paulo. Veja bem, na cabeça deles o que eles pensam. O Lula, repetindo toda a votação esplêndida, que foi às vezes 75% da votação no Nordeste, na Bahia, 4 milhões a mais de votos, tudo isso, que ele não está repetindo hoje, como as pesquisas mostram aí, que tem um pouquinho hoje que ele perdeu alguma coisinha. Então, vejam, eles acham o seguinte, a eleição de novo se volta para São Paulo. Então, eles estudam uma chapa da seguinte maneira. Eles estudam uma chapa com o Tarcísio e o Zema, que é onde que o Lula também ganhou por uma margenzinha pequenininha lá em Minas Gerais.
O Zema também tem 60 e poucos por cento de aprovação, então seria uma pessoa ótima para eles, para vice, porque seriam duas regiões importantíssimas no quadro eleitoral. Se empatarem em Minas Gerais, com o Zema, ou ganharem por um pouquinho, em compensação, uma distância entre Tarcísio e Lula fica na casa dos 14, 15, o Tarcísio ganha por 3,5 milhões de votos. Essa é a cabeça do Centrão. É essa a leitura da Faria Lima, é essa a lembrança de todos. Por quê? Porque a rejeição do Tarcísio é menor que a do Lula, menor que a do PT. Né? E não vamos esquecer que o próprio país aqui tem uma rejeição de 57% de antipetismo. Isso aí tem em todas as pesquisas. Isso daí é uma coisa resiliente, não muda, é isso daí. Quem quebrou isso um pouco foi o Lula, porque era contra o Bolsonaro, mas assim mesmo é um negócio complicado. Nesse momento, se não tiver um Bolsonaro, se tiver um Bolsonaro, o Flávio, qualquer outro aí e tal, vai ser dividido. Vai vir o Caiado por um partido, vai vir o Zema por outro, vai vir o Ratinho por outro, vai dividir tudo. Enquanto que, se for o Tarcísio, todos os partidos vão se juntar com o Tarcísio, porque, além de tudo, o que acontece? Que a gente tem que botar isso na cabeça nesse xadrez político. A hora que o Tarcísio sai para ser candidato a presidente, o que é outra coisa que se abre para se formar uma aliança? O governo de São Paulo. Entendeu? Se abre tudo ali. Né? Vai se abrir um novo candidato ao governo, uma nova chapa para o governo, um novo vice. E se o PMDB quiser ser contemplado, como eles falam, e sair o Nunes da prefeitura para ser candidato, que o Tarcísio quer o Nunes para candidato a governador de São Paulo, abre a prefeitura, abre a prefeitura também, desculpa aqui que caiu o apoio aqui, abre a prefeitura de São Paulo para estar nessa mesa de negociação. Então é um jogo muito grande que tem por trás da candidatura do Tarcísio. Ah, meu Deus! Então eu acho o seguinte... Tranquilo. A coisa está feia aqui, estão querendo me derrubar de todo jeito. Literalmente. Então o que acontece? Se tudo isso num tabuleiro aí, nós estamos falando... Né, de cidades, de estados como Minas Gerais e São Paulo, o maior estado do Brasil. Então, tem um jogo muito grande político para acomodar todo mundo. E o que eles pensam hoje? É isolar o Lula aos partidos de esquerda. Deixar o Lula com o PT, com o pessoal, e carimbar partido de esquerda dele. Aí, quando for para o segundo turno, se une tudo, como aconteceu no Chile, e derrotam o Lula. É isso que eles têm na cabeça. Entendeu? O pensamento do dia 23 de dezembro, entendeu? Eu tive em São Paulo a semana passada quase inteira. E conversando com todo mundo, das forças políticas e tudo. A cabeça é essa. O projeto é esse. O Flávio, eles pensam o seguinte: eles vão alçar ele lá para cima, deixar lá, e depois vão dar rasteira nele. E eles acham que o Flávio não pode ficar sem mandato. Entendeu? É isso que eles estão... Depois vem um aperto em cima deles. Vamos supor que se eles querem e a Globo compra o Tarcísio, como pode comprar. Eles destroem o Flávio depois do Carnaval, eles destroem o Flávio em 2 semanas. Entendeu? Eles tornam ele inviável. Então, é um projeto que está aí. O projeto hoje é Tarcísio de Freitas. O vice hoje seria o Zema. Essa daí é a chapa. Não teria nenhum Bolsonaro. Entendeu? E aí falam, também não posso, isso é voz corrente de São Paulo de outras pessoas, que nessa composição, o Lula isolado, o Lula não correria o risco de uma 4ª eleição. E aí, veja bem, eu conversei com várias pessoas já da política, inclusive de esquerda, do PT, de tudo isso, que ninguém pode falar isso daí, estão proibidos de falar, mas que se teria um pensamento na cabeça do Lula, se fosse esse o quadro, e ele não conseguisse ter uma aprovação maior do que a desaprovação, que isso inviabiliza uma candidatura também,
né? E for disputar com um candidato que tem uma rejeição menor, ele já tem a do PT para enfrentar que ela é resiliente de tal maneira desde sempre. Só que o Lula quebrava isso. Se ele não conseguir quebrar isso, eles falam que um plano B do Lula, olha bem, você pode pensar que é loucura, mas vocês vão conversar entre vocês aí, conversa com outras pessoas que têm conversa de política aí, vocês vão entender, mesmo do PT, que o Lula, diante de um cenário totalmente adverso desse, ele não iria encerrar o mandato dele com 81 anos, quase 82, né, para perder para uma pessoa desconhecida aí que veio do sistema que engoliu ele, entendeu? Que ele não queria sair da política desse jeito.